Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço pra você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte. Estamos chegando, edição 180 do podcast Todo Esporte. A você, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha nesse horário. Podcast que está indo ao ar neste sabadão. O dia seguinte, após a derrota da equipe Gerdau Minas e a classificação do Osasco, a decisão da Superliga Feminina de Vôlei. Você que está no YouTube está conferindo aí os pontos finais de cada set. Fato é que Osasco foi o time que mereceu estar na decisão. Esse é um playoff duro para o Minas. A temporada não terminou bem. Isso é um fato. A temporada não termina bem coletivamente. O Minas, curiosamente, faz um 3-0 no primeiro jogo, uma grande vitória jogando em casa, vai a Osasco com condição de fechar a série. Chega a Osasco e tem inúmeras oportunidades de fechar o jogo, definir o 2-0 e cravar a vaga na final da próxima quinta-feira, dia 1º, 13h45 da tarde em São Paulo, no Ibirapuera, onde vão estar, inclusive, dois paulistas, né? O Osasco e a equipe do SESI Bauru, interrompendo uma hegemonia de Minas Gerais que durou, né, as últimas 5 edições do Campeonato Mineiro, com final local, né, final de Minas e Praia Clube, e também a presença mineira com um ano a mais do que isso, porque o Praia jogou contra o Rio de Janeiro uma edição antes desse começo do encontro entre Minas e Praia. Minas chegou a ter 7 com 3 pontos de vantagem na reta final, Minas chegou a ter 5, 7 points, um negócio de louco. Osasco venceu o segundo jogo por 3-2. E o esporte é isso aí. Até conversava com algumas pessoas do clube, dizendo, né? O esporte ensina. Se você tem a chance e você não mata, deixou o adversário renascer, e foi basicamente isso que aconteceu com o Osasco nesse playoff. O Osasco não joga final de Superliga desde 2017, volta a jogar uma decisão. Esse time que tem a cara do Luiz Omar de Moura, né, treinador há muito tempo, há quase 2 décadas, tem outras caras muito importantes e tradicionais do projeto, como a Camila Bratti, que vai falar conosco há pouco, e como a Natália, que foi escolhida a melhor em quadra e levou o troféu Viva Vôlei. Osasco chega à decisão e, numa série de 3 jogos, é quem merece jogar a final. Aliás, falando sobre merecimento, nós vamos ouvir a Thaísa, e ela falou sobre isso, disse sobre o Minas que não mereceu, falou sobre luta, falou sobre entrega uma pela outra, jogar uma pela outra. Thaísa claramente insatisfeita, como tem que ser, mas é uma atleta que não se esconde. Eu pedi a Thaísa para falar, ela só assinou a súmula e imediatamente foi falar. Não se esconde. Dá a cara a tapa, conversa, explica, com a clareza de uma atleta que é dona de 3 medalhas olímpicas e que jamais vai se esconder em momentos ruins, como também sempre aparece em momentos positivos, como tem que ser uma liderança, o que ela representa para o voleibol brasileiro, isso aí é para poucos. Thaísa, num balanço geral do que foi esse jogo, do que foi a temporada e do fim de ciclos, né? Porque são muitas despedidas, né? Em especial do Nicola. O Nicola tá deixando o time. Vai ter muita gente que vai sair. Vai ter troca de levantadora, né? A Diana não vai ficar. Penha, a Kizzy, enfim. Kika, muitas mudanças. Vamos lá, vamos ouvir a Thaísa aqui no Todo Esporte. A gente já sabia que ia ser uma semi muito difícil. É um time grandioso, muito forte, atacantes muito fortes. Tiffany nem se fala, né? Mas eu acho que nesse momento, quem não aproveita as oportunidades é complicado, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade, a gente tinha que ter aproveitado o momento lá dentro que a gente abriu, que a gente tinha que saber fechar set. Elas foram grandiosas em virar sets que estavam praticamente perdidos lá na casa delas. Então, assim, elas foram grandiosas, mas a gente também parou. Então, assim, eu acredito muito nisso. A gente cria a oportunidade, tem que aproveitar ela, e a gente não aproveitou. E aqui eu achei que chegou um certo momento que o time parou, né? E contra um time desse tamanho não tem como parar. E eu tava o tempo todo, gente, não desiste, só que eu senti que diminuiu a rotação. Então, assim, não tem como. Impossível vencer dessa forma contra um time que é o Osasco. Então, assim, parabéns, que elas jogaram muito bem. E mais uma vez, nesses jogos grandiosos, semifinal, que é só contra grandes times, a gente tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade. Sobre a temporada, de um modo geral, avaliamos o momento, o playoff, como o time termina a temporada, mas de um modo geral, a avaliação que você faz como líder do time? Eu acho que foi uma temporada que oscilou muito.
muitos altos e baixos, momentos bons, momentos muito ruins. A gente ainda conseguiu crescer um pouquinho ali no final, fazendo muita força. Mas por algum motivo, eu acredito muito nessas coisas, por algum motivo não teve merecimento. Né? No momento ali crucial, eu acho que o merecimento, a união do time, sabe, uma pela outra, sempre vai contar muito alto. E não sei, posso estar errada, mas eu sinto que a gente não mereceu nesse final assim, não sei. Por algum motivo a gente não merecia. É um momento de fim de ciclos, né? A gente sabe. Obviamente o clube não oficializa, mas a gente já sabe que tem um monte de ciclos terminando. Inclusive o Nicola oficializou dele. Como é que é encerrar essa temporada para um time que joga junto há muito tempo, né? Com algumas inserções para esse ano, algumas poucas mudanças, mas é um time que se conhece muito, que joga junto há muito tempo, que tem uma relação há muito tempo. Como é que é esse encerramento de ciclo com boa parte delas? Eu fico triste porque eu tenho uma relação muito boa com o Nicola. A gente sempre se deu muito bem, se respeitou muito, então com certeza vou sentir muita falta dele, principalmente como pessoa. Sentirei muita falta dele, porque desde que eu cheguei aqui, ele é meu técnico, ele fez questão de eu estar no time, então assim, vai ser muito triste, mas infelizmente faz parte da profissão e a gente precisa continuar. O jogo segue, a gente precisa agora conhecer, começar tudo de novo, tudo do zero, conhecer o novo técnico e bola pra frente, seguir o jogo. Um momento diferente para você agora, descansar um pouquinho, né, Thaisa? Não tem seleção, dá para dar uma relaxada, né? Preciso. Valeu. Aí a Thaisa, entrevista forte, entrevista importante, palavra de peso que a gente tem que parar, ouvir e refletir com toda certeza. Parabéns sempre a Thaisa pela carreira e pela profissional que ela é. Thaisa, que é a cara do Minas Tênis Clube já há bastante tempo. Bom, vamos trazer também o Nicola. O Nicola é um cara muito legal, assim. Pessoalmente eu posso dar esse depoimento. Aliás, cara, depois do jogo, um grupinho aí de torcedor xingando o Nicola, de verdade. Nicola, ele é um dos caras que esteve à frente, na beira da quadra, né? À frente de um dos projetos mais vencedores do voleibol brasileiro em todos os tempos. Nos últimos tempos eu não tenho qualquer dúvida, né? É o mais vencedor. Mas no âmbito geral, assim, no recorte geral da história do voleibol brasileiro profissional, o Nicola é o cara que está à frente do projeto mais vencedor dos últimos tempos e um dos mais vencedores da história. Nicola se emocionou muito depois do jogo, chorou, mesmo em meio a alguns xingamentos lá, de alguns torcedores, e são poucos mesmo, e até não devemos dar muito espaço para essa turma, mas o Nicola falou com muita emoção sobre esse projeto, sobre esse momento, disse que não tinha que terminar assim, da maneira que foi, da maneira que o Minas encerra essa temporada. Minas teve esse ano, né? Começou bem a temporada, ganhando o estadual, ganhando o Supercopa em cima do rival, mas não obteve sucesso na sequência. Vamos trazer o Nicola falando esse balanço que ele faz da trajetória dele no Minas, com muitas temporadas. Nicola que depois do Stefano Lavarini, né? Que chega vencendo quase tudo no Minas, Nicola assume e mantém o nível. Vamos trazer. É claro que nós lo preparamos e lo imaginamos diferente. Depois na quadra, o Osasco hoje jogou muito melhor que a gente, mereceu. Nós oferecemos uma prestação muito abaixo, uma atitude não correta para um jogo tão decisivo. Mas acho que a maior recriminação para a gente é em jogo 2 em Osasco. O Osasco é um time muito forte, nós conseguimos em casa deles abrir vantagem importante, não conseguimos gestirlo, fechar os sets. Acho que a nossa responsabilidade é em jogo 2, temos que fechar aí a série. Você marca história no voleibol brasileiro como o cara dentro da quadra à frente de um dos projetos mais vitoriosos dessa geração, com toda certeza absoluta, mas da história do voleibol brasileiro. Como é que é para você encerrar esse ciclo? Eu acho que a emoção que você demonstra em quadra aqui, estamos aqui há cerca de 20 minutos depois que o jogo terminou, acho que a sua emoção deixa muito claro o que isso representa para você, né? Sabemos que foi um ciclo importante, irrepetível, inesquecível, e infelizmente não tinha que terminar assim, com um jogo assim. Não é um jogo digno de lo que nós construímos aqui, mas é esporte. Hoje o Osasco com certeza mereceu a vitória. Principais lembranças vão ficar para o Nicola? Dias marcantes, títulos marcantes, atletas marcantes, pessoas marcantes que ficam aqui do Minas Tênis Clube. Todos títulos, cada título tem sua história, e cada temporada e cada equipe tem sua história. Passaram aqui grandes jogadoras, grandes pessoas,
só por isso foi possível construir tudo o que construímos. Algo para o futuro já definido, Nicola, ou vamos esperar um pouquinho, descansar e esfriar a cabeça? Agora volto para a Itália algum dia, depois me espera a seleção no México, é outra aventura. Aí o Nicola Negro, técnico do Minas, muito sucesso, Nicola, nos próximos objetivos, né, na sua seleção que você comanda e também no próximo clube que você vai comandar. Um cara de um convívio muito legal, um cara, um grande profissional, mas também uma grande pessoa. Muito sucesso a você, Nicola, e obrigado sempre pela convivência. Vamos trazer o lado vencedor também, a Camila Bright, para falar com a gente aqui no Todo Esporte. Camila também, cara de Osasco, né? Chegando a essa decisão, ela estava até lembrando, né, que na última vez que Osasco chegou à decisão, ela estava grávida. E a filhinha dela já está com 7 anos, né? Vamos trazer a Camila Bright falando sobre essa chegada final. Eu estou muito feliz, né? A última final que o Osasco participou, eu estava grávida da minha filha e ela tem 7 anos. Então, é uma emoção muito grande, né? Tínhamos aí todo ano uma final mineira, Minas e Praia, com maior investimento. E esse ano a gente conseguiu quebrar essa hegemonia. A gente e o Bauru, a gente conseguiu mostrar que a gente pode, que a base de muito estudo e dedicação. A Nath precisou voltar para a gente ir para a final. Estou muito feliz, a Nath é muito minha amiga, está fazendo uma temporada incrível. Jogar ao lado dela é maravilhoso, não é só porque ela é minha amiga, ela é muito craque de bola. Aprendo muito com ela. E é isso, estou muito feliz. Bora para a final estudar bastante, se Deus quiser fazer um ótimo jogo. E é uma história incrível dessa semifinal, porque vocês perdem o primeiro jogo em 3 sets. Segundo jogo, muitos altos e baixos dos dois lados, mas podemos dizer que num ditado mineiro, o Minas estava com a faca e o queijo na mão, né? E o cafezinho também, né? Tava tudo definido, com 3 pontos de vantagem em determinados momentos, 5 pontos, e vocês foram lá, conquistaram, reverteram. Então é um sabor especial chegar à final do jeito que chegou, com jogos desse tamanho, com essa reviravolta e uma vitória de autoridade num jogo desse aqui de 3-0, né? Ah, com certeza, né? Sou mineira, mas eu tô muito feliz dos times mineiros não irem pra final. E é isso, eles tiveram lá, acho que 5 match points para fechar o jogo e a gente conseguiu reverter. O jogo só acaba o jogo só termina quando acaba, né? Já tiveram vários jogos que comprovaram isso. Já perdi jogo ganho, já ganhei jogo perdido. Esporte é isso. Essa é a essência do esporte. Estou muito feliz da gente estar em mais uma final. Parabéns para vocês, boa final. Obrigada, valeu. Aí a Bright conversando com a gente também. Parabéns ao Osasco. O Minas encerra essa trajetória da temporada como 4º colocado de um modo geral. O Praia vai ficar com bronze, porque foi o líder da fase classificatória, foi eliminado pelo SESI Bauru. SESI Bauru, com a referência de Dani Lins. O Osasco, com a referência de Natália, de Camila Bright. São nomes importantes na final da próxima quinta-feira, que você, claro, vai acompanhar toda a repercussão no nosso portal itatiaesporte.com.br. E estamos na torcida para ter... Estamos na torcida não, já está garantido, né? Teremos Minas Gerais na Superliga Masculina na decisão, ou Praia Clube ou Sada Cruzeiro. O Sada com uma vantagem importante porque venceu o primeiro jogo, jogando em casa por 3-0 em Uberlândia nesse sábado às 6 horas para definir se vai o Sada ou se teremos um terceiro jogo. Seria uma vitória do Praia Clube para que isso aconteça. O Gerdau Minas interrompe um projeto, encerra vários ciclos e recomeça a sua trajetória, sempre com um grande potencial de ser de novo um grande vencedor do voleibol brasileiro. O Minas, o Praia Clube, eram os times tidos aí como os favoritos da Superliga, que é a principal competição, é o filé, o ápice do voleibol nacional, e acabou que paulistas chegam à decisão, o Osasco e o SESI Bauru. Quem é o favorito? Quem sai vencedor? Qual a sua opinião sobre a temporada do Minas, sobre a temporada do Praia? Participa no chat no YouTube, @ItatiaiaEsporte. Obrigado a você que esteve com a gente aqui no YouTube da Itatiaia, você que nos acompanhou ao longo da temporada do voleibol feminino. Vamos voltar a falar desse assunto em breve, também na semana que vem, claro, esquentar a final masculina, o que será de Minas Gerais na decisão, se vai ser o Praia ou se vai ser o Sada Cruzeiro, e aí contra um paulista também, ou o Vôlei Renata ou a equipe do Suzano. Obrigado a todos que estiveram com a gente, deixa o like aqui no YouTube, a você das plataformas de áudio, obrigado pela audiência também. 180 edições do podcast Todo Esporte, é muito bom falar contigo sobre voleibol, sobre o esporte em geral. Abraço a todos, excelente fim de semana.